Oi, tudo bem com você? Futura aprovada, futuro aprovado, sejam muito bem-vindos à nossa pílula de número 2. O tema: capacidade de fato ou de exercício. Os artigos 3 e 4 para início de conversa do nosso Código Civil Brasileiro, tá? Vamos organizar essas ideias e começar a explicação? Olha só, para início de conversa, é preciso você recordar que quando a gente utiliza a expressão capacidade, esse assunto é subdividido, é subcategorizado em dois grandes grupos, tá? Nós temos a capacidade de fato ou de exercício, que é o que a gente vai estudar agora. A capacidade de fato ou de exercício, tá? E nós temos a capacidade de direito ou de gozo. Essa última nós já estudamos. Nós já tratamos da capacidade de direito ou de gozo quando lemos os artigos 1 e 2 na pílula anterior, na pílula 1, os artigos 1 e 2 do Código Civil. Aptidão para contrair direitos e deveres no mundo jurídico. Já estudamos isso. Mas agora a gente vai estudar a capacidade de fato ou de exercício. Vale dizer, a aptidão que a pessoa humana tem para sozinha praticar atos da vida civil, sem precisar ser representada, sem precisar ser assistida. Ela não vai precisar. Ela poderá sozinha praticar atos da vida civil. E existem pessoas que podem sozinhas praticar atos da vida civil. Existem pessoas que não precisam da autorização de outras pessoas. Não precisam da autorização de outras pessoas para sozinhas praticarem atos da vida civil. Estes sujeitos de direito, que não precisam da autorização de ninguém para sozinho praticar os atos da vida civil, são os sujeitos plenamente capazes. Eu sou, graças a Deus, plenamente capaz, porque eu tenho capacidade de direito, aliás, todos têm capacidade de direito, mas eu também tenho capacidade de fato ou de exercício. Eu posso sozinho praticar atos da vida civil. Mas perceba, existem pessoas que não podem sozinhas praticar atos da vida civil. E existem pessoas que, portanto, são incapazes. E são essas pessoas que a gente precisa levar na hora da prova com toda a segurança e com todo o domínio. Eu tenho as incapacidades, confere? E a incapacidade ou as incapacidades, a incapacidade, ela pode ser absoluta, ok? Assim como ela pode ser relativa. A incapacidade absoluta está no artigo 3º do Código Civil. A incapacidade relativa está no artigo 4º do Código Civil. Confere? Eu já lhe adianto e lhe lembro que essas hipóteses são números clausos, são taxativas. As pessoas que estão elencadas ou no artigo 3 ou no artigo 4 são incapazes e não se pode nem se deve utilizar interpretação extensiva, ampliativa, para aumentar o alcance, para aumentar a incapacidade por analogia, por exemplo. Não se pode. Se eu não tenho na hora da minha prova uma hipótese enquadrada no 3 ou no 4, então eu tenho uma hipótese de capacidade. A capacidade se presume, a incapacidade exige texto, taxatividade, previsão restrita no ordenamento jurídico. Se ligue nessa ideia, tá? Vamos lá. Artigo 3º do Código Civil. Eu só tenho uma hipótese de absolutamente incapaz, que é o menor de 16 anos de idade. O menor de 16 anos de idade é o único absolutamente incapaz que o Código Civil Brasileiro refere. O critério, portanto, é um critério objetivo, cronológico, etário, é um critério de idade. Abaixo dos 16 é absolutamente incapaz e, portanto, não pode praticar nenhum ato da vida civil sozinho, sob pena de nulidade absoluta. Os absolutamente incapazes precisam ser representados, sob pena dos seus atos serem absolutamente nulos. Ao final dessa pílula, você que leu o artigo 113 vai ler também
o artigo 115, que fala da representação, legal ou convencional, vai ler o artigo 166, inciso 1º do Código Civil, que fala da nulidade absoluta, e vai ler, finalmente, o artigo 198.1, segundo o qual não corre prescrição contra os absolutamente incapazes, nem decadência, tá? Joia! Agora vamos aos relativamente incapazes, aqueles que não podem praticar certos atos da vida civil. Quem são os relativamente incapazes? Aqueles entre 16 e 18 anos, os ébrios habituais, os toxicômanos, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade e, finalmente, os pródigos. Essas pessoas são relativamente incapazes para a prática dos atos da vida civil. Se não forem assistidas a certos atos, os atos delas serão anuláveis, nulidade relativa, tá? Fica atento, portanto, ao artigo 115 também, que fala da representação lato sensu do Código Civil. Além do 115, dá uma olhadinha, por gentileza, no artigo 171 do Código Civil, inciso 1º, que trata da nulidade relativa, e dá uma olhadinha no artigo 195, segundo o qual corre prescrição contra relativamente incapaz, tá? Lembre-se que deficiente mental e enfermo mental são capazes. Estatuto da pessoa com deficiência, artigo 6º e 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Pessoas com síndrome de Down, enfermos mentais, deficientes mentais são capazes para a prática dos atos da vida civil. É isso aí. Um grande abraço.